Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos e todas. Muito bem-vindos ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. E hoje nós temos um tema muito interessante que eu estou com muita vontade de conversar e falar mais sobre e entrevistar aqui o Augusto Gabriel, que já está nos bastidores. Hoje a gente vai falar sobre slam, algo que cresceu muito no Brasil e aqui em Santa Catarina e em Florianópolis. Mas antes, como todos os dias, eu vou trazer um dia como hoje. Num dia como hoje, foi assassinado Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que sempre foi um estado terrorista, tanto dentro como fora. Num dia como hoje, 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, foi vítima de um atentado racista no Teatro Ford. Foi assassinado por um ator conhecido, um ator teatral, o John Wilkes Booth, enquanto assistia a uma peça, O Nosso Primo Americano, Our American Cousin, no Teatro Ford, em Washington. Baleado na cabeça durante a peça, o Lincoln morreu no dia seguinte. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. O seu funeral e enterro marcaram um longo período de luto nacional. Seu assassinato ocorreu perto do fim da Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, e foi parte de uma conspiração maior planejada por Booth para reviver a causa confederada. A causa confederada era a secessão, né, a divisão dos estados do sul dos Estados Unidos para formar os Estados Confederados da América e manter a escravidão no sul do país. A eleição de Abraham Lincoln em 1860 fortaleceu a insatisfação dos estados sulistas com o governo de Washington e a Guerra Civil eclodiu em abril de 1861, quando forças separatistas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Sul, e isso aconteceu pouco depois do Abraham Lincoln tomar posse como presidente dos Estados Unidos. Essa conspiração do Booth, como eu falei, envolvia não só o assassinato do Abraham Lincoln, mas a eliminação de 3 oficiais mais importantes do governo dos Estados Unidos. Os conspiradores Lewis Paul e David Herold foram designados para matar o secretário de Estado, o William Seward, e o George Atherton, que era o vice-presidente, e o vice-presidente Anderson Johnson. Além da morte de Lincoln, a trama falhou, porque o Seward foi apenas ferido e o suposto atacante do vice-presidente ficou bêbado em vez de matá-lo. Depois de uma fuga inicial dramática do Booth, depois de ter atirado na cabeça de Abraham Lincoln, ele foi morto em uma perseguição que durou 12 dias. E hoje a gente vai falar sobre algo que também surgiu nesse país, nos Estados Unidos, mas que é muito diferente do assassinato do Abraham Lincoln e que tem uma história de trazer os dramas cotidianos, a homofobia, o racismo, o machismo, o preconceito, tratar dos temas atuais e conjunturais, se posicionar, e muito mais que isso, mas sobre isso eu vou esperar aqui o Augusto para a gente falar sobre o tema, que é a poesia falada, que é o slam, e que surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, lá na década de 1980, e que depois se espalhou pelo mundo e chegou também ao Brasil. Muito bem-vindo, Ângelo Gabriel, ao Mural da Manhã. Como você está? Muito obrigado, estou bem. Feliz de ser recebido aqui por vocês. Ansioso para a nossa conversa. Ótimo. Ângelo, primeiro vou te apresentar. Opa, deu uma travadinha. Primeiro vou te apresentar. O Ângelo Gabriel é graduado em Letras, Português, na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é poeta, é autor do livro Pirataria. Começou sua trajetória na literatura nas batalhas de slam em 2018, em Porto Alegre. De lá para cá, ele se formou no curso de formação de escritores da editora Metamorfose, também em Porto Alegre. Publicou poemas e narrativas curtas em coletâneas. Foi criador e organizador do Slam Estrela d'Alva, na UFSC, em Florianópolis, e um dos criadores do Slam Xodó. Participa
como poeta de slam e disputou a final estadual do slam em 2022 e em 2024 em Santa Catarina e em 2021 no Rio Grande do Sul. Venceu diversas competições também de slam e, além disso, é criador e organizador do Slam Educa, um dos temas do mural de hoje, que é uma competição interescolar de poesia falada entre as escolas da rede pública da Grande Florianópolis. Para começar, Ângelo, meu Deus, fico te chamando de Augusto. Ângelo Gabriel, para iniciar, gostaria que você explicasse o que é o slam. Perfeito. O slam, como tu bem trouxe, é uma competição de poesia falada que está muito ancorada no movimento hip hop, principalmente no contexto brasileiro. Ela começou, como tu bem disse, na década de 1980 lá em Chicago, foi criada pelo Mark Carey Smith, com a ideia de trazer esse aspecto da competição como meio de gerar uma atratividade maior para a poesia, né? Os saraus iam se esvaziando mundo afora, assim, e o aspecto da competição fez com que as pessoas tivessem mais interesse em comparecer, assistir e fazer parte. E aí esse movimento foi se expandindo, e em 2008, a Roberta Estrela Dalva tinha ido para os Estados Unidos, tinha conhecido o movimento lá, trouxe para o Brasil e criou o ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra, lá em São Paulo. E a partir daí o movimento cresceu muito. No contexto brasileiro, o slam ganhou muito uma característica de poesia marginal, poesia de rua, de ocupar o espaço público, de ocupar as praças, de fazer com que a poesia fosse acessível a todos e a todos, e que todo mundo pudesse usar esse espaço para se expressar, se encontrar, se reconhecer e se aproximar da literatura. E a organização mais prática, assim, de como funciona o slam, no geral, né, cada slam tem, às vezes, adaptações nas suas regras, assim, mas, no geral, são 3 fases. Na primeira fase, todos os poetas inscritos declamam suas poesias, que geralmente tem que ter até 3 minutos, precisam ser autorais e não pode ter nenhum acompanhamento musical ou de figurino ou de cenário, é só o seu corpo. E no caso de ser uma pessoa, por exemplo, surda, não precisa falar, né, obviamente, a pessoa interpreta e vai ter intérprete, dependendo do contexto, tem o Isla do Corpo em São Paulo, aqui em Santa Catarina a cultura do intérprete também é bem difundida, assim, então isso permite com que todo mundo possa participar. E aí os jurados, que são pessoas escolhidas na plateia, às vezes o slam promove um júri técnico, assim, mas na maior parte das vezes escolhe na plateia pessoas imparciais, assim, na medida do possível, para dar notas de 0 a 10. Quando o jurado dá 10, todo mundo geralmente celebra e grita, e quando o jurado dá 9,9 ou menos, todo mundo grita credo, como um meio de demonstrar que a gente valoriza mais a poesia do que a nota, né, do que essa competição, assim, de vencer o outro. O objetivo é compartilhar e dividir. E aí, conforme as notas vão sendo dadas, isso vai reduzindo o número de pessoas que vão se classificando para as próximas fases. Na final, geralmente tem 5 ou 3, e aí o mais votado vence o slam. É importante também pontuar que isso é a estrutura de um slam local, de uma organização de slam, mas esses projetos são sempre coletivos. Então, aqui em Santa Catarina agora nós temos alguns slams, e daí se você vence um deles, você se classifica para a final estadual. Na verdade, você se classifica para a final do slam no ano, e aí vencendo a final do slam no ano, se classifica para a final estadual. Se vencer a estadual, se classifica para a nacional, e assim por diante até chegar no mundial. Que massa. Ângelo, eu vou mostrar aqui um videozinho do Slam Santa Catarina para o pessoal ter uma ideia do que é. Isso aqui foi na competição estadual. Na real, vou tirar o áudio porque vai dar direitos autorais, mas vocês podem ter uma ideia do que é a competição. Mas tem um que eu quero colocar porque ele mostra alguns dos slams que tem hoje em Santa Catarina. Não é esse, é um que eles vão falando todos os slams, mas eu não estou achando aqui. Mas então eu vou te perguntar, quais são os slams que tem hoje em Santa Catarina? Perfeito. Esse vídeo que tu tá se referindo provavelmente é a abertura do Slam SC, que a Thali e o David estão apresentando, vão fazendo meio que um poeminha, um joguinho para explicar todos os slams. Naquela ocasião, acho que tinham mais slams que tem agora, porque, enfim, estar à frente de um movimento de slam geralmente demanda muito no mundo que a gente tem muito trabalho, que a galera estuda, trabalha, vai lá e faz o corre. Não dá tempo de a gente ficar sempre dedicando a isso como a gente queria viver isso sempre, e aí isso faz com que os movimentos venham e vão. No momento, os slams que estão no circuito, que é os slams que estão participando da competição estadual,
são o Isla Trajano e o Isla Cruz de Souza, que acontecem aqui em Florianópolis, geralmente de maneira itinerante, mas na maior parte das vezes na região central. O Isla Descoloniza Blue, que acontece em Blumenau, e só. São esses 3 que estão no circuito. Mas fora esses, tem o Isla Xodó, que também acontece em Florianópolis, que é uma isla com temática de poesia de amor, e o Isla Guará, em Joinville, que é um grande polo, assim, foi bem importante assim, na história do Islã de Santa Catarina e continua sendo, mas que não está mais classificando poetas para a competição estadual, porque isso também significa uma demanda, mais um esforço, assim. E, além disso, eu separei para dizer as menções honrosas, né, que são os Islãs que, por exemplo, poderiam estar nesse vídeo que tu pretendia mostrar, e esse ano não tiveram continuidade, que são os Islã Carijó, que aconteceram na Lagoa da Conceição, o Islã Nosso Olhar, que era organizado pela CIA Nosso Olhar, e aí tinha protagonismo negro nas inscrições e participações, e o Islã Estrela d'Alva, que é o Islã que eu tomava conta antigamente, que acontecia aqui na UFSC, e que também, em razão das demandas do Islã Educa e da vida adulta, eu acabei vindo a encerrar o processo, assim, mas isso sempre acontece, vão surgir novos Islãs e vão outros ir embora, e assim vai acontecendo. O importante é que as pessoas estão unidas em torno dessa ideia para manter esse processo indo à frente, assim, né, não parando nunca. Isso já acontece desde 2016 aqui na ilha. As pessoas vão, criam movimentos, duram 3, 4, 5, 6 anos, eventualmente terminam, vêm outros e a coisa vai seguindo. Sim, um vai surgindo da experiência do outro. E, Ângelo, do que trata o Islã? Assim, quais são os temas mais recorrentes nos Islãs, nas poesias faladas? Quais são as temáticas que aparecem? Sim, eu acho que primeiro é válido comentar, assim, para quem está assistindo, de que o Islã tem temática livre, então você tem todo o direito de falar o que você quiser. Geralmente se coloca uma única regra, que é não infringir os direitos humanos, assim, né, não ofender minorias, não fazer nada que vá prejudicar a nossa sociedade, assim, com aquele espaço de fala. Mas aí, no geral, o que realmente acontece é que as pessoas que se encontram lá falam das suas vivências, das suas dores, e aí, às vezes diretamente, às vezes tangencialmente, isso acaba abordando luta de classes, racismo, homofobia, diversos tipos de combate às mazelas sociais que a gente enfrenta no Brasil contemporâneo, neoliberal, e isso acaba criando com que o Islã seja um movimento que tem uma temática muito voltada para a luta, para o combate, para a ideia de utilizar a poesia como meio de denúncia, de transformação social, de garantia da diminuição das desigualdades, dos direitos aos acessos, assim, do direito à cidade. Tudo isso acaba sendo pautado, mas é raro, assim, não é a coisa mais comum no mundo tu ir no Islã e dizer, o tema desse Islã é esse. Mesmo quando isso acontece, por exemplo, no Islã Xodó, que é um Islã que só pode falar de amor, acaba que o amor que a gente vive no mundo, ele é atravessado por quem a gente é, né? Então, se uma pessoa LGBT está falando de amor, isso vai estar inegavelmente se relacionando com a questão LGBT no Brasil, e aí as coisas vão se manifestando assim. Eu acho que, na verdade, a temática do Islã é o direito à voz, assim, o direito ao grito, ao choro, ao espaço para ser escutado, e isso faz com que nós, brasileiros, da classe trabalhadora, possamos compartilhar o que a gente sente, e isso faz com que, muitas vezes, a gente se encontre um no outro e veja coisas que a gente está acostumado a experienciar, assim. Uhum. E, Ângelo, por que o Islã se tornou algo periférico, popular? Por que ele ganhou força no sul global e também nas periferias do sul global? O que tem do Islã que faz com que ele seja uma ferramenta dessas populações? Então, eu acho que essa é uma resposta que vai variar de poeta para poeta, de organizador para organizador. Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que a poesia e a arte da palavra, assim, ela sempre pertenceu à espécie humana como uma necessidade, assim, é uma manifestação que a gente não consegue conter, assim. Só que o que realmente aconteceu ao longo da história do Brasil e dos outros países da América Latina foi uma grande repressão dos espaços de fala, dos espaços das liberdades individuais, principalmente, né, das pessoas pobres, das pessoas marginalizadas. E aí o Islã surgiu como uma resposta a isso, né? Porque antes, por exemplo, para tu participar de um sarau, às vezes tu precisava acessar um espaço, ou ir num lugar, ou comprar um livro, ou ir numa livraria, e esses espaços sempre foram elitizados, assim. E aí, uma vez que a arte da palavra, que a poesia tá na rua, tá totalmente disponível e gratuita e sendo, tipo assim, difundida e divulgada, e agora, no nosso caso, também nas escolas, isso faz com que a nossa juventude, as nossas pessoas que queriam falar, que tinham vontade de gritar, possam. E aí eu acho que é difícil de conter, assim, o povo brasileiro tem muito a dizer e é muito artístico, assim, então eu acho que a verdadeira nuance que fez o Islã crescer tanto, assim, no Brasil é essa necessidade do grito e a criação desse espaço para que se possa gritar. Eu sinto que isso foi a grande diferença, assim, e eu acho, né, daí, numa opinião mais global, assim, nessa área, que a competição realmente exercia um papel importante,
O movimento hip hop ele é muito situado em competições, assim, né? No âmbito do rap tem as batalhas de rap. Muitas vezes tu vai ver os cantores que estão publicando álbuns e músicas, eles fazem uma certa espécie de competição, de ranqueamento, assim, tipo, eu sou o melhor, não sei o quê. Isso é uma questão que motiva, assim, as pessoas e tem muito a ver, infelizmente, com a ideologia neoliberal que atravessa todas as nossas relações sociais desde o nosso primeiro momento. E isso foi uma questão que, inegavelmente, assim, embora eu acho que a competição seja a parte talvez menos importante, inegavelmente influenciou para que as pessoas fossem assistir e, portanto, fossem ouvir, e, portanto, o poeta se sentisse ouvido e validado pelo que está dizendo. E aí, é isso, né? Quando o slam, inclusive, tem uma coisa que eu sempre critico, assim, eu criticava principalmente quando eu estava apresentando, que é que tem o espaço do verso livre, entre uma chave e outra, tem um momento para a pessoa poder falar os seus poemas, uma modalidade mais sarau, assim, sem que ela seja avaliada por nós, que gera um espaço para a pessoa poder começar aí, começar a se sentir bem, começar a ser poeta, expressar o que quer, sem se inserir nesse contexto de competição. E aí, muitas vezes, o público dispersa. Eu, sempre que estava apresentando, ficava bravo com isso e dizia, gente, verso livre também é slam, tá ligado? Tipo, quer conversar, quer dispersar, fica no teu canto, sai e depois volta, mas não fica atrapalhando a pessoa que tá ali falando, se expondo. E aí isso meio que, de certa forma, valida o meu argumento de que a competição é relevante para que esse movimento tenha crescido tanto. Mas eu reforço que eu acredito que a grande diferença, a grande coisa que fez o Sul Global aderir ao slam é a criação de um espaço de fala, que nem as rodas de samba que acontecem nas ruas, todos esses movimentos artísticos gratuitos e populares crescem porque a gente precisa de arte. Ângelo, antes de continuar, eu vou mostrar aqui alguns slams. Isso na competição de Santa Catarina do ano passado, que foi na UFSC, foi na UFSC, né? No auditório da UFSC. Essa daqui. Não, só nos meus contatos, pra você meu tato, pra me... Opa! Essa foi onde? Tá travando um pouco a internet do Ângelo. Vamos fazer assim, vamos colocar e depois eu vou perguntar. Esse é o Seba. Faço ligação e não deixo só nos meus contatos. Agucei meu tato, pra minha visão ter mais efeito. Pra que meu desabafo seja o tiro mais perfeito. Pra que meu caminho não seja tão estreito. Então eu peço pra brilhar enquanto eu abro meu peito. Eu já tive no leito respirando por aparelhos. O que me salvou foi o desabafo liberto. Nessa construção, poesia, conhecimento pra fazer isso tudo mais concreto. Ironicamente, luta pra não ser mais tão duro. E se de leva, eu sempre tive por perto. Pra não desabar por inocência nem enrijecer por amor e desafeto. E pra tentar ser mais completo, me deixar eu desabafar sobre o medo cheio de orgulho que minha mãe sente por mim. Por ter ouvido meu chamado dentro das palavras e ter dito sim. Por ter quebrado essa lógica no ciclo, ter posto fim. Mesmo sem conhecer Marx, ela sabe na prática que o capital triturações para fabricar magos, com ela mesma foi assim. Enfim, sobre coisas que eu nunca tive coragem de falar, pra ser sincero, eu ainda não tenho. Tipo, problemas paternos não resolvidos à base de algo que traz a história de onde eu venho. Por isso hoje o meu traço não é tão colorido como naquele desenho de quando eu era moleque, mas por persistência, o olhar de esperança eu ainda mantenho. E para não ser em vão meu empenho, desse desabafo eu faço meu reflexo, envio pro seu coração e o sentimento vai em anexo. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Tão puro, dá pra sentir na pele como sexo. Desconexo, metódico, superficial. O estereótipo de um poeta louco. Deixa tudo uma zona, menos a de conforto. Um ar não tão puro, mas alivia essa sensação de sufoco. Uns pagam com a vida e até o final dela fica aí esperando o troco. Um soco no estômago, deixa que na próxima eu tento ser mais leve. É só não precisar vender minha alma e eles pagarem o que me deve. A estrada para um sonho é tão longa, para uma vida tão breve. Eu ainda caminho com um sapato que não me serve. Então, essa é a minha deixa. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais, só desabafar. É um desabafo também. E, Ângelo, eu vou te pedir para tentar entrar pelo celular, porque eu tô te escutando, mas tá travando bastante o teu vídeo. Eu acho que talvez pelo celular fique melhor. Pode ser? Pronto. Enquanto isso, eu vou colocar aqui mais um slam. Agora vai com vocês, Trava-Língua. Com medo do quê? Ei! Travesti,
Tá com medo de acabar sozinho? De ninguém te atender? Do outro lado da linha? Tá com medo do quê? Hein, travesti? De que ninguém dê bola? Que você não consiga terminar a escola? De não ter o que vestir? De não saber o que sentir? De parar lá na avenida sem vida? Não era isso que você queria? Aparecer? Desaparecer? Parecer? Parecer com o quê? Tu tá com medo do quê? Hein? Travesti. Ângelo, a poesia, ela foi muito elitizada durante muito tempo. Pelo menos é vista como algo limitado aos círculos acadêmicos. Mas aí o slam, ele foge disso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Eu queria primeiro fazer um comentário breve de que tanto a Gabi, a Trava-Língua, quanto o Seba fazem parte do nosso coletivo Isla Educa. Queriam estar aqui hoje, infelizmente não tiveram o tempo livre para isso. Mas são grandes poetas, sou um grande fã, são pessoas maravilhosas. A Gabi mesmo foi a atual campeã desse ano do SC, e o Seba foi campeão do ano passado, então, felizmente, eu estou acompanhado de grandes poetas, e isso é uma honra para mim. E eu gostaria que tu repetisse a pergunta, por favor, me distrai. Claro, que a poesia, ela muitas vezes esteve restrita aos círculos acadêmicos e a uma elite. E ela não foi vista como algo popular. Aí eu queria te perguntar sobre como o slam democratiza o acesso à poesia e o declamar poesia, e também se você vê alguma dificuldade em um reconhecimento do slam como uma forma de poesia e de literatura. É uma boa pergunta, né? Eu acho que primeiro a poesia ela foi elitizada como uma ideia, né? Como um processo, assim, mas ela nunca pertenceu aos ricos, né? Tipo, o samba, a literatura marginal sempre existiu e sempre foi muito relevante no Brasil e sempre foi, do meu ponto de vista, o berço das nossas maiores criações, assim, de tudo que a gente fez de mais bonito e cultural veio dessa estrutura das pessoas que não estavam sendo agraciadas pelas academias e espaços elitizados. E sobre o reconhecimento, isso é uma questão bem relevante, assim, a ideia que eu tive ao criar o Slam Estrela d'Alva foi justamente porque quando eu me vi na universidade, assim, eu reconheci que os meus amigos que eu tinha tido como referências poéticas e referências literárias não estavam nesse espaço, assim, eles não estavam sendo ouvidos dentro desse espaço, e eles não estavam nos cânones literários que a gente vai estudar durante as aulas. Eu acho que isso já é um processo que está em curso, assim, eu também não vou ser a pessoa que vai destruir o meu curso, mas eu acredito que ainda é um processo que está em passos muito pequenos, assim, ainda se fala muito de recuperar invisibilidades, de trazer essas pessoas que sumiram, mas eu acho que a ideia é que as pessoas não têm que sumir, essas pessoas têm que ser vistas no momento em que estão produzindo, com o lugar de devido valor que elas têm. E isso é um processo que demora, e eu acho que o slam atua justamente nessa maneira de bater nessa porta, de chutar essa porta, na verdade, de ocupar esse espaço sem precisar de ser convidado tão formalmente, assim, sem precisar agraciar esses ouvidos, assim. Incomoda mesmo, porque incomoda adquirir relevância, e evidentemente que as pessoas que estão situadas numa visão literária antiquada e retrógrada vão sempre dizer que porque tu não fez um soneto, tu não é um poeta, porque tu não é um parnasiano, tu não é um poeta. Mas as pessoas também esquecem que elas mesmas não leem tanto mais poesia quanto liam há 100 anos, e que a sociedade brasileira lê cada vez menos, e que essas pessoas retrógradas estão criticando, estão sendo agentes da literatura no Brasil, estão fazendo que as pessoas se aproximem da literatura. Eu mesmo hoje só sou um graduando em letras, né? Estou já no estágio dando aula, porque uma vez eu fui no slam. Se não fosse isso, eu nunca teria me aproximado. Eu falo num poema, inclusive, que foi porque eu li o da Nova, que é um cara lá da minha cidade, um grande poeta, que eu tive vontade de ler o Machado. E eu acho que isso é a virada de chave, assim, né, para a gente entender por que as crianças estão distantes da literatura, assim, né? Tipo, o que a gente está entregando para elas, com quem que a gente está falando quando a gente escreve um texto. E eu acho que o slam, ele briga com isso, ele faz dizer assim, não, a gente está fazendo poesia. A gente sempre fez essa mesma poesia, na verdade. A gente só está querendo agora que vocês nos escutem. Infelizmente, cada vez mais pessoas têm escutado.
sempre vai ser difícil, né, romper essa barreira que se cria da literatura canônica, da arte maior, e que geralmente só é a arte feita pelos ricos e para os ricos, assim, não tem em si mesmo um valor maior, as pessoas só escolhem que ela é a melhor porque quem está fazendo se considera também melhor que os outros. Acho que essa é a grande questão. E você trouxe um ótimo ensejo para eu te perguntar sobre o que é o Isla Educa. Perfeito. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, assim, eu fui já começando esse meu caminho nessa área do slam. Legal o vídeo passando. E aí eu comecei a ser chamado, principalmente por ser estudante de letras, eu acho, e outras pessoas do slam também foram, né, evidentemente, a fazer oficinas em escolas, porque os professores começaram a notar que o slam era um espaço que podia aproximar as pessoas da aula de literatura, da aula de português e tudo mais. E aí, já com 1 ano, 2 anos de oficinas esporádicas assim nas escolas, eu percebi que isso podia ser mais do que estava sendo, assim, que era uma atividade pontual, que não tinha um desenrolar maior. E aí me juntei com o Seba, com o Dave, com a Trava Língua, e a gente decidiu cunhar uma ideia, criar alguma coisa assim, e aí muito inspirados também pelo Slam Interescolar lá de São Paulo, pelo Emerson Alcalde, que é uma pessoa que nos apoia assim nesse intercâmbio cultural desse processo. A gente criou o Isla Educa, que é uma competição interescolar de poesia falada. E aí funciona da seguinte maneira: a gente pegou essa estrutura que eu já tinha meio que desenvolvido das oficinas de poesia de slam e sentou junto, olhou para ela, fez um trabalho de tornar ela do jeito que a gente queria, o processo que a gente quer entregar. E aí o nosso projeto se desenrola da seguinte maneira: a gente recebe as inscrições das escolas públicas e atende elas voluntariamente. E vai na escola uma primeira vez, faz uma oficina de poesia, e aí a gente vai usar o texto do slam como base textual, como gênero textual que vai ser utilizado para explicar recursos poéticos. Então a gente vai falar sobre rima, vai falar sobre declamação, vai falar sobre punchline, vai falar sobre metáfora, analogia, verso, ritmo, cadência, tudo isso, tendo como texto base os vídeos do slam, ou às vezes o que a gente mesmo fala na sala de aula, nossos poemas, né? E aí a gente, nessa oficina, a gente conclui com uma atividade de escrita, sugere algo, assim, sugere temas e perguntas norteadoras para que o aluno possa se sentir livre para escrever um poema. E aí eles fazem uma pequena declamação no final, dos que conseguiram terminar. E aí depois que a gente se ausenta, a gente deixa um material didático com os professores para que eles possam aprofundar o tema da poesia, tendo o slam como base. A gente já faz uma curadoria dos textos, já dá ideias de atividades de escrita e tudo mais. E aí, geralmente, uns 3 meses depois, a gente retorna na escola e faz uma competição de slam com os estudantes que participaram da oficina e que tiveram o interesse de participar, né? E aí, geralmente, bastante se inscrevem, assim, é bem bonito. A gente leva os jurados, a gente leva poetas que a gente conhece de slam para dar as notas, assim. E aí, ano passado foram os 2 primeiros colocados, esse ano provavelmente vai ser um só, porque a gente está com muita escola, se classificam para a final. E aí isso gera aquele momento muito bonito que você mostrou no vídeo, que é a competição interescolar de fato. Os vencedores de cada escola vêm para a UFSC, né? Esse ano vai acontecer no Garapuvu, em dezembro. Me fugiu a data específica, acho que dia 3, se eu não me engano. E aí eles competem contra as outras escolas representando as suas instituições. E isso faz com que seja um momento muito bonito, porque geralmente as escolas que conseguem, e a gente tenta ajudar na maneira do possível, ano passado a gente conseguiu alguma verba para transporte e tal, vem com as turmas para torcer pelos colegas. Então a gente vê o ginásio, né, que eu falei ginásio pelo aspecto competitivo, mas o auditório cheio de gente torcendo pelo colega. É muito bonito ver isso, assim, tipo, ver que o estudante que não necessariamente escreveu, não necessariamente conseguiu produzir, não necessariamente se sentiu bem para falar, ele ainda está conectado pela poesia porque ele está assistindo o colega e torcendo por ele e se mobilizando, sentindo isso no próprio corpo, assim, que é uma parte muito importante do slam, essa ideia do coletivo. E aí as turmas vêm, fazem um passeio de final de ano, é muito bonito, foi muito legal ano passado a nossa final. E, enfim, no ano passado nós estivemos em 12 escolas, eu acho, e aí 6 delas acabaram tendo que sair no meio do processo, porque a Secretaria de Educação do Estado apresentou, né, uma negativa, assim, aqui falando em público, geralmente eu tento ser mais polido na maneira de descrever os acontecimentos desse percalço. E essas escolas acabaram não podendo estar juntos por determinação da sede, né? E aí, esse ano, esse processo ainda está se desenrolando, então ainda é uma questão, a gente está tentando resolver com eles, a gente pede, inclusive, se tiver alguém da Secretaria de Educação assistindo, que, por favor, nos deem atenção, conversem com a gente está disposto a sentar e resolver tudo que seja preciso para que vocês liberem a nossa atuação nas escolas estaduais, porque no momento a gente está atuando só nas escolas municipais de Florianópolis, São José, Palhoça do Iguaçu, e nos projetos sociais que atuam como contraturno, assim, né? Tipo, aqueles projetos que a criança vai para a escola pela manhã, durante a tarde fica no projeto tendo atividades educativas, pedagógicas.
E aí, esse ano, a gente está, se eu não me engano, com 20 escolas inscritas, sem ser as 12 estaduais que estão em espera para poder participar. Já são mais de 3.200 alunos inscritos, assim, então esse ano vai ser complicado. E se eu puder interferir ali com o chat, exatamente, sem cultura não tem como acreditar numa sociedade democrática e inclusiva, e a literatura, né, o contato com o texto literário é um dos grandes passos para que a gente consiga fundamentar uma sociedade letrada, capaz de interagir com a democracia, capaz de entender os discursos e poder realmente fomentar um discurso, uma conversa, um entendimento da sociedade que realmente pode produzir uma melhora para o Brasil. Sem que a gente tenha contexto do texto literário, sem que a gente tenha contato com o texto, a gente sempre vai estar à mercê do discurso que nos convence, que geralmente é mediado pelo capital. É um absurdo que a sede não permita, da Secretaria de Educação. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 vídeos que mostram um pouco do resultado desse trabalho. Isso do que aparece, porque são crianças que são fomentadas a leitura, a escrita, a se interessar por estar na escola e por aprender, ter contato com a literatura, inclusive impulsionar para que falem em público. Isso tem uma importância gigantesca de superar a timidez. Eu vou mostrar aqui 3 vídeos e aí a gente vai conversar sobre isso. Vivo em um mundo onde meu amor é errado para alguns. Isso já é comum. O colorido é espancado. Na rua eu sou só mais um alvo. O arco-íris não é mais adorado, pois ele é símbolo de pecado. Eles dizem conhecer a Bíblia de cor e salteado, mas esquecem o básico. Amar uns aos outros como eu os amei. Então quer dizer que eu não mereço amor só porque eu sou gay? Eles dizem, para de frescura, você nem sabe o que é amar. Logo, logo, isso vai passar. Se não passar, o inferno tá a te esperar. Será mesmo que amar é pior do que odiar? Já fui xingada, humilhada, rejeitada, mas não é isso que vai me parar, muito menos me calar. Eu não aguento mais guardar esse sentimento que é de sufocar. Uso os versos dessa poesia para me expressar. Eu vou te contar uma história que não é minha. Eu tava voltando da parada, fui jogada na calçada, veio um homem pra cima com uma garrafa quebrada. Por sorte eu consegui escapar, senão eu seria só mais uma ensanguentada, jogada. Fui na delegacia, falei com os polícia e adivinha o que eles fizeram? Nada. E ainda dizem ser uma sociedade igualitária. Luiz, qual foi? O que tu tem aí? Foi o que perguntaram pra mim. Eu digo, eu tenho muita poesia, conhecimento, rimo mesmo, falo bem, você sabe, me visto bem e eu faço roupa também. Eu sei que você gosta, você curte, então dá like e compartilha. Quando você vê Matheus Araújo passando na sua telinha. E o meu apelido é Lauren, você pode me chamar como você quiser. Mas sabe, eu sou moleque travesso sim. E enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter que me ouvir. Não vocês aí, tipo, os outros. Então curte, compartilha, comenta e tenta ver se você me compreende. Na verdade, se você me entende e se é que a gente possa se ver mais uma vez e que eu ainda esteja vivo. Mais o teu cheiro. Não lembrava da sua voz e tinha esquecido até mesmo a curvatura do seu cabelo. Então você veio novamente, já me vi perdida nas suas palavras. Você me abraçou. E eu senti novamente seu cheirear. Eu sempre amei o teu cheiro. E depois de longos papos, ouvindo a sua voz, me vejo enrolada em teus cabelos. E meu Deus, como eu amo os teus cabelos. Você achou mesmo que eu tinha esquecido da história de batata? Não me conte piadas, você sabe que por ti eu sou totalmente fraca. Ainda lembro da sua pinta acima da boca, dos teus beijos lentos e intensos, da sua risada tão sem sentido e até mesmo do nome dos seus filhos. Hoje em dia, você é um completo estranho. Mas ainda sei seu signo, sei seu aniversário e por incrível que pareça, lembro de como imaginávamos os nossos filhos. Lembra aquela nossa noite na calçada? Nossa risada alta? Como não te esperar? Como não sonhar e como um dia eu poderia deixar de te amar? Te dediquei minhas horas, te escrevi poemas sem pensar que você iria me dar essa rasteira. Sem pensar que você seria um filho da puta e me abandonaria sozinha na beira daquela ladeira. Que minhas horas foram em vão e que os poemas que te escrevi hoje estão marcados de pura solidão. Cadê aquela diversão? Não me deixe essa tentação, segura minha mão e... parece que não existe mais aquela nossa louca paixão. Isso aqui é muito incrível, porque qualquer um que já esteve em sala de aula e já viu estudante apresentando trabalho, assim, sem conseguir falar, e aí você vê que sim, eles sabem falar, eles sabem se colocar e de um jeito extremamente artístico, né? E é impressionante. Conta um pouco sobre esse processo, Ângelo. Sim.
Esses vídeos são maravilhosos. Vou mandar um abraço pro meu amigo Andrei, que é o nosso videomaker aí, fez um grande trabalho para a gente poder ter esse registro, assim, né? Não ficar só na memória, para as pessoas poderem ver que bonito que é o resultado do nosso trabalho. E isso é realmente maravilhoso, assim. Eu vou trazer uma história específica que retrata um pouco desse movimento, assim, que para mim é muito bonita. Ano passado, na escola Vila Formosa, lá de São José, teve um menino que se classificou para a final, foi o segundo colocado da escola dele e participou da final lindamente. E ele é um menino venezuelano que migrou para o Brasil como refugiado, chegou aqui, foi buscar a escola e enfrenta na escola algum nível de sacanagem, de bullying, assim, porque ele não fala o português como, né, um brasileiro, evidentemente, porque ele não é brasileiro, gente, não tem como. E aí ele sofreu com esse processo de adaptação, teve dificuldade de encontrar a fluência, assim, no português, e de se sentir bem para falar em público, para poder se manifestar. E aí, no dia que a gente foi na escola e fez a oficina, as pessoas meio que nem acreditavam que ele fosse ter interesse de participar. E aí o menino foi lá, escreveu 3 poemas em português, declamou os poemas, se classificou para a final, foi na final e falou assim, ó, com uma confiança, uma serenidade. Ele fez um poema que ele citava os personagens de anime que ele gostava para fazer um ponto assim de defender enfim, a aceitação das pessoas como elas são. Foi muito, muito, muito bonito mesmo. E isso para mim reflete um pouco o que a gente está dizendo, né? A gente acaba sendo muito sortudo, sendo muito agraciado, assim, por conseguir criar esse espaço, né? E ver ele se manifestando na vida dos outros. É sempre muito bonito ver a criança que às vezes não ia falar, às vezes ia demonstrar essa dor, demonstrar essa raiva, demonstrar essa tristeza de outra maneira e acabar brigando na escola, e acabar usando droga, e acabar fazendo várias coisas. E aí encontra na poesia um lugar de desabafo, um lugar de catarse, assim, de botar para fora aquelas coisas que estão presas dentro do peito. E é isso, assim, a gente vê frequentemente a criança tímida na hora de falar o poema se revelando um leão, assim, né, tipo, abrindo a juba e falando mesmo. E é muito bonito, assim, eu vejo esses vídeos e fico arrepiado ainda, tipo, eu já vi antes, eu vi ao vivo, e eu revejo o vídeo e fico arrepiado de novo, porque é uma validação muito grande porque a gente faz, assim, eu acho muito bonito. Eu acho que a gente tem que escutar nossas crianças. A grande mensagem do nosso projeto é que a gente tem que ter fé nessa juventude, nessa geração, incentivar eles a dizerem, pensarem, escreverem e lerem. Se a gente não fizer isso, se a gente ficar sempre dizendo que o jovem tem que crescer para participar da conversa, que quando ele crescer ele entende, quando ele crescer ele não vai entender, gente. E sabe, Ângelo, além de todos os problemas estruturais da escola, de falta de possibilidade de estrutura em casa para estudo, enfim, de uma qualidade de vida digna, tem também um problema que perpassa e que eu acho que é um dos mais graves, que é que essas crianças precisam de acolhimento e serem ouvidas. Isso é uma das grandes questões que a gente vê de total abandono e que isso faz com que elas deixem a escola, que elas não liguem para os estudos, que elas não prestem atenção. E uma das coisas mais bonitas do Islã Educa é ver essas crianças serem ouvidas e conseguir se colocar e falar sobre amor LGBT e falar sobre racismo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que aparece nesses poemas, o que elas estão dizendo. Perfeito. O nosso projeto acontece majoritariamente em escolas públicas, né? Então a gente vai se deparar com um grupo de estudantes, com pessoas que, na maior parte das vezes, estão lidando com estudo e trabalho. Na maior parte das vezes, ver o pai sair antes do aluno ir para a escola e voltar já de noite quando está cansado. Então essas crianças, de certa forma, muitas vezes passam o dia sozinhas, passam dias isoladas, tem como único meio de contato o Free Fire, o joguinho de celular, a TV, as redes sociais. Então, quando a gente está lá no Islã, a gente vê que essas crianças conseguem expressar essas dores e geralmente eles são muito combativos. A gente já foi adolescente um dia, a gente sabe que adolescente sente muita raiva e adolescente briga muito e adolescente é muito debochado. E isso faz com que os poemas de Islã deles sejam muito bonitos, porque eles não têm medo nenhum, eles não têm esse polimento adulto de falar as coisas de um jeito educadinho, eles falam a verdade, e é muito bonito, assim. E aí, gente, o que a gente encontra nos poemas de Islã é o que as nossas crianças vivem, e a gente às vezes finge que não, a gente para de olhar para isso, assim, acha que o estudante não quer nada com nada, acha que a escola é horrível, acha que o professor é horrível, mas às vezes a criança está sofrendo preconceito, às vezes a criança está com fome, às vezes a criança caminhou 2 horas para chegar na escola e estava frio, às vezes a criança não tem roupa para se proteger do frio, e a gente ignora essas questões. Então, quando a gente está lá, essas crianças denunciam isso. Eu acho até que é por isso que algumas instâncias educacionais, assim, né,
se incomodam, porque é uma coisa que normalmente não é dita e daí fica subnotificada e aí pode justificar culpabilizando o indivíduo e não olhando para essas questões como mazelas sociais que têm que ser enfrentadas de maneira coletiva, social e por meio de políticas públicas. Então, eu acho que o Ivan Educa, o que realmente faz as pessoas que não querem ouvir esse discurso se incomodarem é que ele joga no ventilador o fato de que as crianças não são o problema. O problema é a estrutura que marginaliza essas crianças, que afasta elas das escolas. A criança gosta de aprender, gente. A primeira coisa que a gente faz desde o primeiro momento de vida é aprender e descobrir. E a gente se diverte muito fazendo isso. Eventualmente isso para de acontecer, porque a gente não tem mais tempo nem disponibilidade para fazer isso. A gente está lá muito preocupado com a condição financeira dos nossos pais. Saca? Tipo assim, não tem como a gente ignorar isso. E o Ivan Educa faz com que essas questões sejam jogadas por meio da poesia no holofote. E é sempre muito importante ver que a juventude sabe o que está acontecendo. Ela entende. Ela só não tem os meios para lutar contra. Exatamente. Ângelo, audiência, eu vou fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e a gente já retorna com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retomar com a entrevista, eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais que apareceram anteriormente no vídeo. Muito obrigada por apoiarem o nosso trabalho. É só assim que a gente consegue realizar a Manhã com Dignidade, a Noite Livre do Portal Desacato, todo o nosso trabalho no desacato.info, nosso portal, e também nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada. Se você faz parte de uma entidade e gostaria de apoiar o nosso trabalho, o nosso contato vai aparecer aqui na tela, é o 48988077742. Entre em contato para a gente estabelecer uma parceria. E se você nos ouve, nos lê, nos acompanha aqui na programação e gostaria de apoiar o nosso trabalho, você pode, através do Pix, que está aqui, desacato.contribua.pix@gmail.com, com qualquer valor, nos ajuda muito a poder expandir e melhorar o nosso trabalho. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube, é só abrir a nossa página do YouTube, ali tem ser seguir, né? Ser um seguidor do nosso portal, e também se tornar um membro e você apoia mensalmente para o Portal Desacato. Uma última forma de apoio é sendo um leitor ou leitora amiga. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações, são contribuições que podem ser mensais ou anuais. Se você não puder contribuir financeiramente, nos ajuda muito nos seguir nas redes sociais, compartilhar as nossas produções, curtir, comentar, essas coisas, para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas com a outra informação, com a informação independente, trazendo pautas que a mídia hegemônica não aborda, ou aborda de maneira enviesada, ou não dá o devida importância e tempo para essas pautas. Então, contribua com o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul. Quero divulgar que hoje à noite nós temos o programa da Thalie Feldglaser, do Rio ao Mar, que está na sua 3ª temporada. Hoje vai falar sobre Israel Paralelo, a farsa revelada. A entrevista é com o Massur Peixoto, que é administrador e criador do projeto História Islâmica, que tem uma página no Instagram muito boa, História Islâmica. Vai ter um programaço hoje às 19 horas em todas as redes do Portal Desacato. Então, no YouTube, Facebook, Instagram e X. Acompanhem Do Rio ao Mar com Thalie Feldglaser. E agora, chamo aqui o Ângelo para a gente retomar com a entrevista. Ângelo,
As propagandas para inscrição no Isla Educa são muito boas. Eu vou colocar 2 delas e te perguntar como é que as escolas fazem para se inscrever. Pergunta, Augusto, qual é a melhor posição para colocar o ar-condicionado? Eu não sei, o meu nome não é Augusto, eu sou o Ângelo, poeta formador do Isla Educa, e eu sei, isso sim, que a melhor opção para os seus estudantes é se inscreverem na nossa competição de poesia falada. As inscrições são abertas até o final de março, na bio do nosso Instagram. Já pensou em inscrever a tua escola na competição interescolar de poesia falada da Grande Florianópolis? Se sim, então aproveita que estão abertas as inscrições para o Isla Educa. É só até o final de março. Vem com a gente. Cara, muito bom, entendeu? Marketing genial. Gostei da camiseta do Fortaleza, é meu time. E queria te perguntar, então, como se faz para as escolas se inscreverem? Se isso parte dos estudantes, dos professores? Como é que funciona? Eu sei que as inscrições já encerraram, mas para quando tiver abertura de próximas? E também, se tu puder falar, quem são as pessoas que fazem esses cursos nas escolas, né? Quem que são os formadores? E como que faz para participar? Perfeito. A gente sempre cobra que tenha algum docente ou diretor ou gestor de projetos da escola responsável para fazer essa inscrição. O que a gente orienta os alunos é que eles cobrem dos seus professores, se eles quiserem participar, tipo, de mostrar o projeto, de convencê-los a se inscrever. Geralmente a gente cria um formulário todo início de ano letivo para que os professores preencham as turmas, o local da escola, o interesse deles em participar, quais datas e coisas do tipo, e a gente media esse contato depois até marcar, de fato, a oficina. E é como você falou, assim, nossas inscrições já fecharam esse ano, elas foram até o final de março, agora a gente está na fase de marcação das oficinas. Nossa primeira oficina vai ser dia 23 no IE. Enfim, todo ano isso acontece, vale a pena sempre acompanhar. E nós também estamos sempre dispostos a ser convidados para eventos aí, como artistas, assim, para poder que a gente possa, né, custear nossas vidas. A gente depende muito de fazer esses freelancers poéticos, assim. A gente está correndo editais e recebendo apoio da Associação Cultural Beco de Alguém, também queria frisar aqui, agradecer a Dani, que permite que a gente custeie a nossa ida, a nossa alimentação, os dias dos eventos, porque a maioria das pessoas que fazem o Isla Educa pessoas que estão estudando e trabalhando, pessoas que trabalham semanalmente, então a gente tira um pouco do tempo que a gente tem no meio da correria para ir lá fazer isso, assim. E no momento, as pessoas que estão integrando o coletivo, vou até já de antemão pedir desculpa se eu esqueci de alguém, porque são bastante gente, graças a Deus, ainda bem, mas eu fui o criador, e aí acabo que tem um papel de organizar as coisas, assim, de fazer um papel mais logístico e também de ensinar. E aí nós temos o Mano Dave, que é um poeta formador, organizador, uma das pessoas que estava comigo desde o começo. O Seba, que é o que estava no vídeo, que também é um dos poetas formadores. A Trava-Língua, que também é uma poeta formadora, faz uns bicos de design para a gente, ajuda a gente na parte pedagógica. Daí tem a Dani, o Andrei, a Renata e a Negraci, são as pessoas que ficam na parte, nos bastidores, né? A Negraci está nos ajudando com os editais, fazendo um lindo trabalho para ajudar a gente a chegar a alcançar, talvez, essa retribuição financeira que a gente também busca, né? Não tem como não. A Renata também está nessa área, na parte logística, na parte burocrática. O Andrei é o nosso videomaker, fotógrafo, a pessoa que faz as imagens, e a Dani é a nossa designer e também poeta formadora. Nós temos a Camila Maria, que está agora nos prestando uma assistência jurídica, além de ser poeta formadora também. E nós temos agora os recém-chegados, que são os nossos poetas formadores voluntários, assim, que a gente abriu essa inscrição pela necessidade, né, pela demanda que a gente precisa de mais braços e poetas, que aí são vários, e eu não vou citar todos, mas eles acabaram de chegar, a gente fez uma formação com eles para mostrar como que a gente trabalha com a nossa metodologia, e aí agora eles vão começar com a gente, aos poucos, a se inserir nesse contexto também. Faltou citar também o Hilário, que é outro poeta formador que está com a gente desde o começo, também o nome artístico dele é Jaci, grande poeta, e no fim das contas, a gente faz isso como um grande grupo de amigos, assim. Eu, quando quis fazer, pensei, vou pegar pessoas que eu gosto e que eu tenho certeza que vão ser competentes e trabalhar bem e se dedicar. Felizmente, eu fiz uma boa curadoria. Esqueci da Thaís, lembrei da Thaís agora. Thaís, poeta formadora também, integrante do coletivo Poeira de Teatro. Ela ajuda muito nesse aspecto, porque a gente, no geral, a nossa instrução foi aos trancos e barrancos. A gente foi aprendendo a fazer poesia na prática. Eu estudei na universidade, mas quando eu comecei, eu estava na rua, adolescente, dando meu jeito. E aí a Thaís tem essa questão de que ela é formada em teatro, então ela nos ajuda muito a lidar com as questões de apresentação e essas outras paradas assim também.
Mas, no fim das contas, o Isla Educa é feito a muitas mãos, e não só essas que integram no coletivo, né? A gente recebe o apoio da Universidade Federal, do professor Atílio, a gente também recebe apoio da Associação Cultural Baiacu de Alguém, como eu falei, tem alguns mandatos de deputados que frequentemente estão nos apoiando, nos dando alguma ajuda burocrática, jurídica, ou até, enfim, prática, assim mesmo. E é isso, assim, os professores são uma grande parte do projeto, os poetas são uma grande parte do projeto, a gente só consegue fazer o que faz porque faz todo mundo junto. Ângelo, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você fizesse um convite às pessoas que não conhecem o slam, ou que nunca foram em um slam, ou que nunca recitaram, nunca experimentaram a poesia falada. O que você diria para essas pessoas? E se você puder fazer aqui uma poesia em slam para nós. Perfeito. Eu diria que me ouvir falar pode até ser interessante, mas que o que realmente é interessante é estar na praça, no espaço público, vendo esse movimento acontecer. Não tem como sair de um slam ileso, a gente vai lá, escuta o outro, se conecta, aprende muito, e às vezes liberta a nossa criatividade baseado no que está escutando do outro. É muito importante que a gente frequente esses espaços, que a gente fomente essa cultura, que a gente convide poetas de slam para eventos remunerados, porque isso ajuda muito. E assim, né, gente, agora nesse momento, os slams mais ativos aqui em Floripa, como eu falei, são o Slam Cruz de Souza e o Slam Trajano, e eles precisam de gente para assistir sempre. Sigam no Instagram, slam.trajano e slam.cruz Souza, acredito. Algo parecido, mas vai encontrar. Sigam também o isleduca.sc, que é o nosso arroba no Insta, onde vocês podem acompanhar todo o nosso processo, do que a gente está fazendo. E o islam.sc, que é a competição estadual, que acontece uma vez por ano. E essa, sim, é um grande evento, geralmente em um teatro, em um auditório, com bons microfones e tudo mais, e é muito bonito, é onde você vai ver o poeta no seu ápice, o que ele construiu ao longo do ano, ele vai ir lapidando até chegar nesse momento que ele vai apresentar da melhor maneira possível. Então, vale muito a pena ir, não só pela proeza literária que se encontra lá, as pessoas são realmente muito bons poetas, mas principalmente pela ideia de que a poesia não é um ofício solitário de um poeta quieto no quarto escuro, mas sim um material que a gente compartilha, assim, né? É como uma roda de samba, como um show, como uma festa, como um ritual. Isso que é a parte legal. Então, vou falar meu poema. Acho que eu só saio falando, provavelmente. Mas o nome desse poema é Sociolinguística Poética e ele está disponível no meu livro Pirataria, que tem como comprar no link da minha bio do Instagram. E diz assim: falar português é uma violência. Por isso que soam tão gostoso palavras como dengo, cafuné, xodó, é porque elas não foram impostas. Português é a língua de Portugal, nação que colonizou esse espaço. Antes de 1500, o Brasil falava centenas de línguas, todas indígenas. Depois, falava mais línguas ainda, indígenas, africanas e europeias. Mas a única que foi imposta é o português. Por isso, quando a gente é brasileira, o sotaque soa melhor. Por isso, quando a gente cria palavras, soa melhor. Por isso, quando a etimologia da palavra não vem do latim, soa melhor. É porque foi o Brasil que pariu essa palavra. E o normal é amar os filhos. Língua é identidade. E cada vez que a gente adapta a língua a nós, mais brasileira ela fica e mais a gente se identifica. Cada vez que eu digo me diz, ao invés de diga-me, sou brasileiro. A cada vez que mato voz e chamo você, sou brasileiro. A cada vez que falo como eu falo, eu lembro da minha mãe, dos meus amigos, do meu tio e sou brasileiro. Eu não falo português, não. Eu falo brasileiro. E de preferência que eles não me entendam. Afinal, não entendem mesmo. Nunca criaram nada do nível do samba, do funk, do carnaval. E também, como fariam com esse sotaque que mata vulgar, respeite a fala de todos. Menos a de quem te colonizou. Eles roubaram o nosso ouro, mas a língua, nós que roubou. E graças a Deus, porque já não dá para esconder. Brasileiro soa muito melhor que português. Genial! E divulga aqui o livro do Ângelo, Pirataria. A Amanda, que mora comigo, tem o seu livro. E gosto muito, já peguei emprestado, já li. Então, divulgando aqui o livro do Ângelo, vocês podem comprar no @AngeloGabrielPoeta. Vou colocar aqui também no banner, junto com os outros slams. Slam Cruz de Souza, Slam.Trajano, Slameduca.Santa Catarina e Slam.Santa Catarina. E aqui o @ do Ângelo. Ângelo, muito obrigada por estar aqui hoje, por falar sobre slam, por declamar o seu poema, muito lindo. Realmente o português é lindíssimo, e o português falado no Brasil. E te agradeço muito, convido a todo mundo que está aqui participando, escutando
a participar de um slam, a ousar e tentar falar uma poesia falada. Eu acho que a gente está em constante aprendizado e todo mundo pode tentar ousar e tentar. É algo que eu nunca fiz e que gostaria de fazer, inclusive. E muito obrigada, então, por estar aqui, presente aqui hoje. Agradeço a toda a audiência que esteve presente e nos encontramos amanhã com mais programação da Manhã com Dignidade. Um abraço, Ângelo. Abraço, muito obrigado pelo Produção espaço. Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.